E eu já vou tratar desse triste assunto, muito triste assunto. Eu sempre falo pro Didio que os segundos iniciais do programa, quando eu dou bom dia a ele, a equipe, é a melhor parte do jornal, que a gente está começando o trabalho e a gente tem que ter gratidão por ter um trabalho. Mas hoje não tem nada de alegria nas duas primeiras matérias. A primeira, a senhora já percebeu, um acidente fatal, e agora um acidente fatal para mais de 10 pessoas e outras 40 pessoas machucadas. Você já deve estar vendo aí o nome de uma por uma, a imagem de um por um dessas que estavam nesse ônibus. Eu vou desejar um bom trabalho ao Didio, ao gigante competente Heron, muito bem auxiliado pelo JD. Didio, eu estou pontuando que não é a melhor maneira de externar um carinho por você, por toda a tua equipe, mas considere ser abraçado por todos nós aqui do estúdio ao vivo, que você tenha aí uma segunda-feira de boas notícias, diferente dessa que nós estamos abrindo o jornal. Bom dia, bem-vindo, Didio. Vamos lá, Popão. Bom dia para quem é de bom dia para a senhora, bom dia para o senhor, ao telespectador desta programação de imensa audiência, a faixa de horário, que é o programa do Pop, para os 4 cantos deste estado, aonde aí temos essa notícia muito triste que acaba abalando aí várias famílias. Numa totalidade de 11 mortos, mas se fizer aí uma comparação onde mãe e filho, contamos aí como 10 famílias que estão com o coração cortado. BR-63, cidade de Lucas de Rio Verde, final de semana, seria um domingo para o Dia dos Pais, onde a maioria estava se deslocando aí para o município de Sinop, para poder participar daquela confraternização ou daquele momento ao lado de quem gosta, né, Pop? Mas, lamentavelmente, essa BR que é tão perigosa, é uma rodovia federal e que, por mais que as provocações são realizadas, a gente não sabe qual é a saída e qual seria aí o certo para se fazer para diminuir essa violência no trânsito. O que ocasionou e o que aconteceu, apenas a perícia técnica, a Polícia Rodoviária Federal e aqueles que têm propriedade para poder falar. O que nós podemos dizer que 11 pessoas morreram, 40 ficaram feridas, entre elas profissionais gabaritados e reconhecidos, né, dentro de sua área, parabenizando aí a todos que estiveram envolvidos e acabaram aí dando o melhor de si para salvar outras vidas e para poder levantar as informações ou diminuir a dor daqueles que ali estavam. É um acidente envolvendo uma carreta com um coletivo, um transporte que muitos utilizam em Cuiabá, acabam aí usando esse meio de transporte para poder chegar nessas mediações ou na grande região aí do nosso estado, que é essa região de Lucas de Rio Verde, Mutum, Sorriso, enfim, Sinop. Lamentavelmente, esse fato aconteceu com imagens fortes que viralizaram durante o final de semana e a partir de agora nós temos aí uma totalidade de forma oficial que a Politec, deixo aqui registrado, Pop, que a Politec de forma acelerada conseguiu qualificar um por um quem que morreu, a sua idade, a sua profissão, e isso aí ficou disponibilizado para toda a imprensa local, conforme a matéria a partir de agora, Popão. São 10 horas e 37 minutos. Bebê, põe no ponto que o povo tá de olho em nós. Comandante. Play neles. Esse motorista, pai, que sofreu esse acidente. Ó Deus, foram 100 vítimas e ele está aqui, pai, está ferido. Mas Deus, ele está vivo, ele está vivendo. E o final de semana no interior do estado de Mato Grosso, na região de Sorriso e Lucas de Rio Verde, uma tragédia acabou sendo aí apresentada com 11 mortes. Era um fim de semana para o feriado Dia dos Pais, que lamentavelmente 11 famílias estão com o coração cortado.
De acordo com as informações, uma das maiores tragédias do ano na rodovia de Mato Grosso, onde um ônibus de viagem lotado e uma carreta bateram de frente na BR-163 em Lucas do Rio Verde. O resultado foi devastador. 11 mortos e mais 40 feridos. Na BR-163, o acidente aconteceu durante a noite de sexta-feira, no quilômetro 648 da rodovia, bem próximo à comunidade de São Cristóvão. Segundo a perícia, o ônibus seguia para Sinop, quando invadiu a pista contrária em uma curva e bateu de frente com a carreta carregada de caroço de algodão. O Corpo de Bombeiros atendeu na noite de hoje uma ocorrência de grande complexidade, envolvendo um acidente com um ônibus e uma carreta. Nessa ocorrência, nós empenhamos todo o nosso efetivo dos quartéis de Lucas do Rio Verde e do quartel Nova Mutum. No primeiro momento, nós estabilizamos as vítimas que estavam mais graves, as vítimas vermelhas, que estavam bem graves no local da ocorrência. Transportamos essas vítimas para os hospitais de Lucas do Rio Verde e para o hospital de Nova Mutum. Em seguida, estabilizamos aquelas vítimas que nós consideramos como amarela, aquelas de menor gravidade. Transportamos também para os hospitais de Lucas e de Nova Mutum, dividindo essa carga de vítimas para que nós não sobrecarregássemos o serviço de Lucas do Rio Verde nem o serviço hospitalar de Nova Mutum. O Corpo de Bombeiros também atuou na remoção daquelas vítimas consideradas verde, transportando ela em viaturas, em ambulâncias, né? Então todas as nossas ambulâncias desses dois municípios vieram para o local, juntamente com ambulâncias da Rota Oeste, com o apoio da PRF, da Politec, da Polícia Militar. Foi uma ocorrência que envolveu multi-agências para que nós pudéssemos estabilizar as vítimas e transportá-las com vida. Infelizmente, um acidente que foi numa faixa contínua, num local que não pode ser feita ultrapassagem. A Politec ela vai verificar quem teve culpa ou não, mas fica o alerta, a gente não pode ultrapassar em faixa contínua, é proibido. Um acidente que vitimou muitas pessoas por conta da imprudência de um dos condutores. Nós socorremos várias vítimas em estado grave, algumas vítimas mais estáveis. Então foi uma ocorrência de grande complexidade. Tivemos que acionar todos os nossos bombeiros militares lá de Lucas do Rio Verde, todos os nossos bombeiros militares ali de Nova Mutum, para poder atender essa ocorrência, porque é uma ocorrência de extrema gravidade. Equipes de desencarceramento, equipes de atendimento hospitalar, porque a gente tem que estar fazendo o atendimento da melhor maneira possível. Graças a Deus, muitas pessoas serão salvas, mas é uma ocorrência, como a gente diz, de grande complexidade. No local, a cena era de guerra. 4 equipes de resgate da Nova Rota do Oeste, ambulâncias, bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal trabalharam no atendimento às vítimas. Entre os feridos, 26 estavam em estado moderado, 12 em estado grave e 8 com ferimentos leves. O motorista da carreta também foi levado em estado grave para o hospital. Abençoa, Deus, esse motorista, Pai, que sofreu esse acidente. Ó Deus, foram 100 vítimas e ele está aqui, Pai. As vítimas fatais acabaram sendo identificadas como Maria Eduarda de Matos Catuta Ferreira Martins, médica pediatra de 29 anos de idade. Eileen Nayeli da Silva, estudante de Direito de 20 anos de idade. Ana Paula Ferreira, técnica de enfermagem, 46 anos de idade, e seu filho Marco Antônio Ferreira Dias, 23 anos de idade. Luiz Augusto Araújo Santos, motorista do ônibus, de 41 anos de idade. Laura Simone Garcia Correia Collin, servidora do Tribunal de Justiça, 52 anos de idade. Gabriel Mendes Sanqueta, 20 anos de idade. Marinalva Sobeira dos Santos, 33 anos de idade.
Francisco das Chagas Nascimento da Silva, 22 anos de idade, e Alcione Ferreira Lima, 51 anos de idade. A 11ª vítima foi identificada como Matheus Vicente Serafim, de 25 anos de idade. Em várias cidades, familiares e amigos se despedem das vítimas, que deixaram histórias, carreiras e sonhos interrompidos. A Polícia Civil investiga as causas da batida que provocou essa tragédia. E fica um alerta: em segundos, um erro na direção pode destruir dezenas de vidas. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Bota tristeza nisso, né, dona? Eu fico aqui tentando imaginar, Varão, os policiais, a equipe de corpo de bombeiro, de resgate, que tiveram acesso às imagens pós-acidente. Eu estou repercutindo esta tragédia que aconteceu. Nem te dei bom dia, desculpa, Caio. Isso foi sexta-feira à noite, Varão? Foi sexta-feira à noite, Papão. O ônibus saiu por volta das 4 horas aqui de Cuiabá e por volta das 9h40 da noite ele se envolveu nesse acidente, ali nessa curva ali, Papão. E ó, uma série, inclusive, de imprudências, Pop, de acordo com a PRF, eu sei que não vai fazer voltar a vida dessas pessoas, mas é Pop. necessário, Caio, não para aumentar a dor dos familiares de quem dirigiu o ônibus, o caminhão, mas é necessário para evitar que outros acidentes aconteçam nesse nível aí, nessa proporção aí de 11 mortos. Qualquer que seja a fala, o próprio policial, o próprio bombeiro ali colocando que as informações iam ser, obviamente, investigadas para compartilhar. Mas não é com o propósito de aumentar a dor dos familiares, seja o motorista do ônibus ou do caminhão. É para a gente alertar mesmo, como bem falou ali, um dos personagens da matéria. Ultrapassar, por aqui em Mato Grosso, Varão, deve ser a maior frota de caminhões circulando. Quando vem a época, então, da safra, você imagina a quantidade de caminhões. E eu vi depoimentos de pessoas que estariam nesse ônibus e, por alguma razão, não foram. Na transmissão, tanto do YouTube quanto do Face, tem gente pontuando: a minha madrinha era para estar nesse ônibus. E outros que não estão comemorando porque um dos seus deixaram de embarcar. Teve gente que perdeu aí 3 familiares de uma única vez nesse acidente, né, Varão? Popão, exatamente. Então, uma dor, uma comoção nacional, inclusive, Pop. E vale ressaltar, o chefe da PRF, o Maicon Friday, ele até trouxe, Pop, houve uma série de imprudências, tanto por parte do ônibus quanto da carreta. O ônibus tem invadido, né, a pista contrária. Mas, Pop, de acordo com ele, por exemplo, a carreta que transportava ali esse caroço de algodão, Pop, não poderia trafegar naquele horário pela regra de trânsito da região. Essa informação já foi colocada. Exatamente, pelo próprio chefe da PRF. Os veículos longos com mais de 19 metros, por exemplo, precisam de uma autorização para rodar. Esse veículo, ele tinha essa autorização, só que ele só permitia nessa autorização rodar somente durante o dia. Durante a noite, ele pode rodar apenas, no caso ali, em pistas duplas, o que não era o caso. A lei, por exemplo, diz o seguinte, ó, Pop, eu até pesquisei a lei aqui, ó. A lei diz que o horário normal de trânsito para veículos longos é do amanhecer ao pôr do sol, inclusive sábado e domingos e feriados. Então, no horário em que a carreta estava transitando, era um horário proibido em função da grande quantidade de peso, de carga que ela estava transportando, é isso? Exatamente. Para ela rodar, ela deveria estar rodando em pista dupla, que não é o caso desta BR aqui no estado de Mato Grosso.